Isso aconteceu há um pouco mais de 4 anos. Era uma noite muito escura, aquela noite escura da alma. Naquela semana, eu já havia perdido alguns pacientes. E entre eles, uma criança com uma cardiopatia congênita complexa que tinha adquirido Covid. Durante dias, aquela criança lutou pela vida. E às vezes, eu olhava nos olhos dela e conseguia sentir um pedido de socorro. Foram longos períodos de internação, intubação, procedimentos. E todos nós acreditávamos que aquela criança conseguiria vencer. Eu ficava imaginando o quanto os pais sofriam. Você que tem filho, que tem uma filha, sabe bem disso. Mas depois de tanta luta e sofrimento, aquele pequeno coração parou. E eu lembro de olhar para o monitor e ver a frequência cardíaca reduzindo. 120, 100, 90, 60, 40. E de repente, uma linha reta. Começamos a reanimação, mas não foi possível salvar. Eu era o médico que precisava comunicar aquela morte e eu me lembro de olhar nos olhos daquele pai. Ele acabara de perder o seu único filho. Havia uma dor naquele olhar que eu nunca tinha visto. E olha que eu já havia sofrido muito e visto muita gente sofrer. Eu precisava encontrar palavras para explicar a um pai que ele nunca mais levaria o filho para casa. Mas não existia palavras capazes de preparar um pai para isso. Eu podia explicar tudo o que havia acontecido do ponto de vista médico. Podia falar sobre a cardiopatia, sobre a Covid, sobre as complicações e tudo o que a equipe médica havia feito. Mas nada do que eu dissesse seria capaz de diminuir a dor daquele homem. Enquanto eu olhava para ele, alguma coisa aconteceu aqui dentro de mim. Alguma coisa que naquele momento eu ainda não conseguia compreender, mas que mudaria completamente a minha vida e a vida da minha família. Naquela época, eu havia acabado de ser pai. Meu filho tinha menos de 6 meses. Era uma criança linda e saudável, um filho que eu e minha esposa havíamos desejado, esperados e recebido como uma bênção de Deus. Mas eu quase não o via. Eu trabalhava o equivalente a 50 plantões por mês. Para nós médicos, o mês não parece ter apenas 30 dias. Sabe por quê? Nós contamos o mês com base na quantidade de plantões que damos. Em cerca de 20 noites por mês, eu não dormia em casa. Quando chegava, muitas vezes meu filho estava dormindo, e quando saía, ele também ainda estava dormindo, não havia acordado. Eu dizia que estava trabalhando pela minha família, dizia que estava construindo um futuro melhor para eles. E olhando de fora, parecia que tudo estava dando certo. Eu já era um médico reconhecido, era cardiologista, não sou cardiologista e trabalhava em um dos melhores hospitais do Brasil e do mundo. Tinha bons carros, morava em um bom apartamento, em uma das melhores regiões de São Paulo. E já havia conquistado uma segurança financeira que parecia impossível para o menino pobre que um dia eu fui. Mas mesmo assim eu costumava trabalhar incansavelmente. Dormia pouco, estava 13 quilos acima do peso, vivia cansado, sonolento e sem energia. Mesmo quando eu estava em casa, parte de mim continuava no hospital. O meu corpo estava presente, mas a minha mente permanecia presa aos pacientes, às urgências e ao próximo plantão. E havia algo ainda mais difícil de admitir. Eu parecia me sentir mais realizado no hospital do que dentro da minha própria casa.
Mas por quê? Eu tinha uma esposa linda, tenho, que eu amava, um filho que era um presente de Deus. Tinha a família que eu sempre sonhei em construir. Mas, mesmo assim, quando eu chegava em casa, não conseguia sentir a alegria que imaginava que um dia deveria sentir. Eu amava profundamente a minha esposa e o meu filho de forma inquestionável, mas estava emocionalmente distante. O meu corpo havia aprendido a viver em alerta, em produtividade, em movimento. No hospital eu era necessário. As pessoas me procuravam, minhas decisões salvavam vidas. Ali eu recebia reconhecimento, eu sentia que tinha valor e que pertencia a algum lugar. Agora em casa, tudo ficava silencioso. Eu precisava encontrar a mim mesmo. E quando dentro de nós só há escuridão, é o que encontraremos. E talvez você compreenda o que eu estou dizendo. Você já conquistou algo que desejava muito, mas quando finalmente chegou lá, percebeu que ainda faltava alguma coisa dentro de você? Já sentiu mais confortável trabalhando, resolvendo problemas e cuidando das outras pessoas do que simplesmente permanecendo em casa com quem você diz que ama? Tudo isso aconteceu durante um dos piores e mais difíceis dias que a humanidade viveu, a pandemia. Dezenas de pessoas morriam. Haviam noites em que eu precisava comunicar até 3 mortes. E o mais doloroso era que, muitas vezes, essas notícias precisavam ser dadas por telefone. Não podíamos olhar nos olhos daquela família, não podíamos abraçar aquelas pessoas, não podíamos oferecer o mínimo de consolo humano diante de uma perda tão grande. Toda vez que eu precisava assinar uma declaração de óbito, alguma coisa doía dentro de mim. Eu não havia feito medicina para preencher declarações de óbitos em massa. Eu havia feito medicina para salvar vidas. Cada morte me fazia pensar no meu filho, na minha esposa, nos meus pais, na minha família. O medo de perdê-los era enorme, porque naquele momento essa possibilidade era real. E eu perdi pessoas. É provável que muitas pessoas, muitos de vocês que estão aqui tenha perdido alguém durante a pandemia. Talvez um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, uma avó como eu, tios como eu. Alguém que você amava e que partiu antes que você pudesse se despedir. Eu tinha medo de perder minha família para aquela doença terrível, mas ainda não havia percebido que já estava perdendo a minha família de uma outra maneira. Porque, queridos, não perdemos uma pessoa somente quando ela morre ou quando vai embora. Às vezes continuamos morando na mesma casa, dormimos debaixo do mesmo teto, sentamos-nos à mesa com elas, mas deixamos de participar da vida um dos outros. Eu ainda tinha meu filho, ele estava vivo, saudável e me esperando em casa, mas eu estava perdendo o primeiro sorriso da manhã. Eu estava perdendo a oportunidade de vê-lo acordar. Estava perdendo os pequenos gestos que nunca se repetiriam exatamente da mesma forma. E o mais, eu acreditava estar fazendo tudo aquilo por ele. Minha vida havia se transformado em trabalho e mais trabalho. Eu estava fora de casa aproximadamente 20 noites por mês, distante das pessoas que eu dizia que amava. Mas havia uma razão para isso. Ou pelo menos eu acreditava que havia. Eu buscava segurança financeira. Eu não queria que o meu filho passasse pela fome que eu passei. Eu não queria que ele enfrentasse a pobreza, a insegurança, o abandono, os abusos e as perdas que marcaram a minha infância. Eu queria protegê-lo de todas as dores que um dia me feriram. Mas tentando protegê-lo da falta de dinheiro, das perdas que eu tive, eu estava oferecendo a ele uma falta que talvez pudesse ser ainda maior. A falta do pai. Quando eu chegava em casa, encontrava minha esposa exausta. E ela me dizia,
Meu amor, trabalhe menos. Nosso filho está crescendo e você praticamente não o vê. Você sai, ele está dormindo, você chega, ele está dormindo. Desse jeito ele não vai conhecer o próprio pai. E sabe o que eu respondia? Tudo o que eu faço é para que vocês não passem pelas necessidades ou pelas dores que eu passei. E nos momentos em que eu falava isso, imagens da minha infância voltavam à minha mente. Eu me lembrava das noites em que eu fui muitas vezes dormir sem comer, dos dias em que a minha maior motivação de ir à escola era a merenda. Eu me lembrava do sofrimento nos olhos do meu pai, quando um dos filhos pedia comida e ele não tinha. Lembrava-me dos abusos físicos, emocionais que sofri, das perdas, do abandono, da falta de memórias felizes ao lado dos meus pais e da família. Então eu dizia para mim mesmo: meu filho nunca passará por isso. Eu achava que estava correndo para longe da minha infância, mas não percebia que aquela infância ainda estava correndo dentro de mim. O menino que sentiu fome havia crescido, tornado-se médico e conquistado segurança financeira, prestígio, reconhecimento, mas emocionalmente ainda vivia como se tudo pudesse desaparecer a qualquer momento. Eu já não trabalhava apenas para sustentar a minha família. Trabalhava para provar que tinha valor, para ser reconhecido, para sentir que pertencia a algum lugar, a alguma classe, para receber, por meios das minhas conquistas, o amor que tantas vezes me faltou. E talvez você tenha crescido sentindo a falta de um pai que poderia estar fisicamente distante, ou um pai que morava dentro da sua casa, mas nunca perguntava como você estava. Talvez você tenha esperado por um abraço que nunca chegou, por uma palavra de aprovação que nunca ouviu, por alguém que estivesse presente quando você mais precisou. Ou talvez, ao ouvir essa história, você tenha percebido outra coisa. Talvez você tenha se tornado o pai que trabalha, provê e paga todas as contas, mas que não consegue oferecer ao filho aquilo que nenhuma conta bancária pode substituir. Tempo, olhar, escuta, afeto, presença. E naquela noite, diante daquele homem que acabara de perder o filho, uma pergunta começou a me perseguir. Se eu tenho meu filho vivo, saudável, esperando em casa, por que eu estou entregando ao trabalho os dias que nunca mais voltarão? Aquele pai daria tudo para ter mais uma manhã com aquele filho. Mais um abraço, mais uma oportunidade de vê-lo acordar. Mais alguns minutos ao lado dele. E eu tinha tudo isso, mas quase nunca estava presente. Foi então que eu pensei: meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu cuidava da vida e do coração e da saúde de pessoas que eu nem conhecia, mas estava distante do coração da criança, da mulher, da esposa que mais precisava de mim. Então eu comecei a fazer perguntas que eu havia evitado durante anos. Por que eu trabalho dessa maneira? O que eu estou tentando provar? Qual é a minha verdadeira busca? Se já tenho segurança financeira, se já tenho prestígio, reconhecimento, posição, por que ainda não consigo parar? Naquele dia, naquela noite, eu compreendi que eu não buscava apenas dinheiro. Eu buscava reconhecimento, pertencimento, validação. E tentava receber por meio do trabalho o amor que senti faltar em muitos momentos da minha vida. Naquela noite, eu tomei uma decisão. Uma decisão que parecia muito simples, mas que me obrigaria a enfrentar alguns dos meus maiores medos.
Eu precisava diminuir o ritmo. Precisava aprender a descansar sem culpa. Precisava deixar de medir o meu valor pela quantidade de plantões, pelas vidas que salvavas ou pelo dinheiro que conseguia produzir. Mas tomar consciência dos nossos traumas não significa que eles desaparecem imediatamente. A consciência é o início da cura, não o fim. Quando uma pessoa reconhece as suas feridas, ela finalmente pode perceber os padrões que construiu para sobreviver. E aí pode compreender por que trabalha e por que até adoece. Por que não consegue descansar? Por que busca aprovação o tempo inteiro? Por que foge do silêncio? Por que oferece dinheiro quando, na verdade, gostaria de oferecer afeto? Depois da consciência, é necessário buscar cuidado, construir novas respostas e repetir as escolhas diferentes, porque o trauma não permanece apenas na lembrança daquilo que aconteceu. Ele também pode permanecer na maneira como pensamos, como sentimos, como reagimos ou nos relacionamos e até como enxergamos o mundo. Curar não é apagar o passado, é impedir que o passado continue escolhendo o nosso futuro. E a partir daquele dia, eu decidi começar a viver de acordo com os valores que eu dizia serem os mais importantes para mim: Deus, saúde, família e trabalho. E aí, nas primeiras horas da manhã, eu passei a buscar a presença de Deus. Comecei a cuidar da minha saúde. Voltei a fazer exercícios, passei a respeitar o sono, melhorei a minha alimentação, emagreci 13 quilos e comecei a dar prioridade às pessoas que realmente importavam. Aquelas que eu dizia que amava. Hoje, salvo raras ocasiões, eu não saio de casa sem que o meu filho esteja acordado. Antes de trabalhar, nós brincamos, eu o abraço, participo do culto e da oração da manhã, procuro olhar nos olhos dele e mostrar, não apenas com palavras, que ele é importante para mim, e também procuro voltar antes que ele durma. E algo começou a mudar. Não mudou apenas na minha rotina, mudou o comportamento do meu filho, da minha esposa. Ele passou a me procurar mais, a querer estar mais perto de mim, a demonstrar mais segurança, a querer brincar comigo, a repetir os meus gestos. Quando ele acorda, sabe qual é a primeira coisa que ele faz? Corre, sai correndo do quarto e abraça o papai. Porque ele sabe que o papai vai estar lá esperando ele. E diz assim: papai, vamos brincar. Ele observa tudo que eu faço. Se estou de calção, ele quer colocar o calção. Se estou sem camisa, ele tira a camisa dele. Se vou me exercitar, ele quer se exercitar e a gente vai junto para a academia. Se me ajoelho para orar, ele se ajoelha ao meu lado. Foi então que eu compreendi que meu filho não precisava apenas ouvir aquilo que eu dizia. Ele precisava conviver com aquilo que eu vivia. Porque os filhos não aprendem somente com as nossas palavras. Eles aprendem observando a nossa presença, os nossos hábitos, nossas prioridades e a maneira como os fazemos sentir. O trabalho podia oferecer conforto ao meu filho, à minha esposa, mas somente a presença poderia oferecer vínculo, amor, pertencimento, segurança. O dinheiro podia comprar uma casa segura, mas não podia substituir o abraço que faz uma criança se sentir protegida. Meu filho precisava da segurança que o meu trabalho poderia proporcionar, mas também precisava da segurança que somente a presença do pai poderia oferecer. Naquela noite eu vi um homem que daria tudo para ter mais um dia com o filho. E compreendi que eu ainda tinha esse dia. Eu tinha aquela manhã, aquele abraço, aquela brincadeira, aquela oportunidade de estar presente. Foi naquela noite que tomei uma das decisões mais importantes da minha vida. Meu filho, minha esposa, não precisariam perder o pai, o marido, para sentir a ausência dele. Eu decidi estar presente enquanto ainda havia tempo.